Olá, boa noite. Boa noite, acho que já estamos em direto. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos aqui a esta live. Hoje, terça-feira, estamos aqui a fazer uma live extra também para estar com vocês e partilhar aqui conteúdos sempre interessantes e também profissionais que vou trazendo para trazer também conteúdo para complementar aqui também aqui o vosso conhecimento diário que eu tenho partilhado convosco. E hoje tenho o prazer de ter aqui o Dr. Rodrigo Ayub, com quem estive também relativamente há pouco tempo, e vamos falar sobre um tema que as mulheres a partir de uma certa idade questionam-se muito, e vocês podem aproveitar também para fazer questões ao Dr. Rodrigo e aproveitar este momento que vamos estar aqui a falar sobre menopausa, saúde da mulher, tiroide. Então aproveitarem aqui este bocadinho connosco e conversarem aqui connosco também para aprenderem um pouco mais e tirarem as vossas dúvidas. Deixa-me ver aqui, o doutor já está aqui. Vou entrar. Rodrigo já. Olá, Kátia. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Muito Olha, obrigada. Muito isso obrigada por volta. teres vindo também aqui hoje. Muito Tivemos. obrigado você pelo convite, Kátia. Isso normalmente acontece, mas por mim a gente pode continuar assim. Eu não estou vendo você. Ah, sério? Sério, Não, está tudo escuro. Também já me tá aconteceu escuro. com outros convidados, é É, estranho, não sei. Eu volta e meia vejo. acontece isso, mas olha, eu lhe ouço e a gente pode continuar assim, porque o Instagram tem essas coisas, né, que de vez em quando acontece, paciência. Nós estamos a ver, eu acho que Não, as pessoas estão a não, ver. todo mundo Sim. normalmente vai ver. Às vezes não sei, que normalmente quem é convidado para a live, eu não sei direito. Olha, mas paciência. Muito obrigado pelo convite, Kátia. É uma honra participar aqui, né, do seu canal, com as suas alunas. Sim. E, e pronto. Às vezes na correria do dia a dia a gente não consegue, né, fazer mais desses eventos, mas hoje a gente arrumou um espacinho. Vamos começar às 9h. Eu briguei com a Kátia, falei, Kátia, a gente tem que começar isso mais cedo, porque temos que ser o exemplo em uma live que Exato. acaba às 10 horas, com todo mundo, né, de olho no telemóvel, nessa luz branca. Eu tenho Não que é já o me ideal, a gente está a tem que incentivar começar a mais mudar as cedo. lives para, Aí para você as falou, 8. realmente, próxima live é às 8h, como é as minhas lives habituais. A gente tem que, porque isso é verdade, né, cara? A gente acha que não tem problema, né? São aquelas pequenas coisinhas que a gente faz todos os dias errado e que acha que não tem problema, mas isso tem muito problema sim. Isso é uma disrupção muito importante do nosso ciclo circadiano. O ser humano está às 10 horas da noite com luz branca no olho, né? Isso não existe, não é compatível com a nossa fisiologia hormonal. E isso daí acontece de uma vez ou outra, né? Por exemplo, hoje aqui é um dia especial, um dia muito, muito especial, mas se você fizer isso com muita regularidade, aquela pessoa que leva um telemóvel para a cama para ficar vendo os últimos TikToks antes de dormir, isso não é nada saudável. Nada. E isto mexe com a nossa parte hormonal, que é aquilo que também vimos falar aqui. Muito, exatamente. Será É que porque é isso. agora Se sim? alguém abriu Sim. essa live achando que eu vou ensinar a formulazinha para dar hormônios, é Exato. melhor e mesmo dormir agora, porque para quem me conhece sabe que eu sou, né, da fisiologia básica, que é a gente equilibrar os nossos hormônios com um estilo de vida saudável. Né? A suplementação hormonal é o último recurso que a gente usa. Antes disso, você tem que trabalhar todos os pilares de saúde. E isso é por quê, Kátia? Primeiro porque é óbvio, né? Isso é claro que é o mais importante. Né? Você não quer ajustar o sono de uma pessoa dando um remédio para ela dormir se ela fica, né, se toma café às 11 da noite. Primeiro você tem que tirar o hábito errado. E o segundo Exatamente. é que quando eu vou dar uma suplementação hormonal para uma pessoa, eu preciso de um corpo que aceite aqueles hormônios da forma correta. Porque Exatamente. existe uma celeuma, né, de medo em relação à suplementação e equilíbrios hormonais que não deve existir. Mas é claro que o hormônio, que é uma arma poderosíssima, não pode ser dado Aliás, para qualquer pessoa. Porque numa você pessoa coloca o hormônio certo é, no corpo errado e vai dar problema.
Era isso que eu ia te perguntar, porque realmente se a pessoa estiver inflamada e aí vai ser pior, e claro, tudo depende de como, quando, não é? E quando é que é indicado, não é? E hoje falamos aqui da menopausa e estavas a falar disso, da questão do estilo de vida, Rodrigo. Porquê que será que este estilo de vida atual está a levar também a menopausas precoces ou também aqui desregulações hormonais muito precoces? É uma pergunta também aqui que te faço, que agora com esta conversa fiquei a pensar, porque cada vez temos também, eu sei que algumas causas são genéticas, não é? Mas também muitas pode ser de estilo de vida, não é? Então, quando a pessoa, inclusive, fala, eu tenho uma predisposição, eu tenho um problema genético, né? O que ela, na verdade, ela tem uma predisposição genética, porque 95% dos problemas, né, que mais assustam as mulheres, por exemplo, como o problema dos cancros, etc., eles são cancros relacionados com a epigenética. São polimorfismos genéticos que uma mulher apresenta, né? Vamos falar aqui no caso da mulher, cancro de mama, que normalmente é a maior população e etc. Eu acho que é a maioria das suas alunas, né? Que a gente poderia mais ou menos refletir um pouco igual como seria o cancro de próstata no homem, né? São os cancros das gônadas, que são um dos mais prevalentes hoje na população. Mas aí quando a gente fala nessa desregulação dos hormônios, né, e que a mulher hoje é muito afetada, tem muito a ver com o estilo de vida e o ambiente em que a gente vive hoje. A gente vive, quando a gente fala das gônadas, né, as gônadas são aqueles nossos órgãos que são muito relacionados com o nosso processo de reprodução, o nosso processo de reparação, o nosso processo de anabolismo, é desenvolver o nosso corpo na época que a gente está no auge da nossa vida, que é a nossa fase reprodutiva, que vai mais ou menos, né, entre os 20 aos 30 anos, que seria assim quando a gente está no cume, até 18, 20 anos a gente está no processo de amadurecimento, desenvolvimento, etc. Com 20 anos a gente está ali no pico da nossa fase reprodutiva e vai ficando assim até mais ou menos os 30 anos, quando começa a diminuir. Então vamos mais ou menos, né, para ficar uma coisa didática, nessa década de fase reprodutiva, que a gente está aqui, né, nesse mundo para fazer a nossa maior importância, que é perpetuar a espécie. Então a gente tem lá os hormônios anabólicos em níveis ótimos. Como eu falei, hormônios relacionados com a nossa reprodução, com a nossa reparação, com o nosso crescimento, desenvolvimento e anabolismo. E o que é o hormônio mais antagônico a esse estado? É o cortisol. Por quê? Porque o cortisol ele foi um hormônio desenvolvido para nos proteger do ambiente que nos circunda. Ele é o hormônio do estresse. Ele é o hormônio que é liberado para criar adaptações do nosso corpo para o ambiente que nos cerca. E numa época, né, de cavernas, etc., a gente tinha lá o leão, liberava cortisol para fugir daquele leão. Se você naquele momento, por exemplo, tivesse, né, reproduzindo, você parava a reprodução, existia um bloqueio dos hormônios reprodutores para liberar o hormônio da sobrevivência. Então isso era uma coisa que sempre existiu na história da humanidade. Só que hoje o que acontece? A gente vive num ambiente que nos estressa o tempo todo, que não é só estresse emocional. Quando a gente fala estresse, as pessoas imaginam logo, mas eu não estou nem chateado com meu marido. Pronto, mas são estresses físicos. Estresse físico, por exemplo, é o ambiente, eu estou aqui num quarto fechado, que está cheio de radiação eletromagnética, está cheio de luz artificial, está fechado, eu estou enclausurado numa caixinha, e a minha hipófise tem essa percepção de eu estar num lugar muito fechado. Eu, por acaso, eu comi uma comida saudável que você me conhece, né, Kátia? Mas eu poderia ter comido aqui um fast food da vida, né? E estaria também com estresse químico no meu corpo, e esse fast food está cheio de químicos industriais, etc, etc. Ou seja, né? E estou dormindo tarde com a luz artificial no meu olho, porque a gente está vendo assim. Ou seja, hoje o ser humano, ele vive num ambiente, na verdade o termo técnico, isso, para quem depois quiser estudar no Google, chama-se esposoma. O esposoma é o conjunto do ambiente que existe, que afeta... Não é? De vários fatores ambientais. Fatores ambientais, exatamente, que eu ia falar. Que afetam, né, o nosso corpo, a nossa genética. Então, este ambiente que a gente vive, ele é um ambiente, como eu falo, né, não é só comida que a gente come processada, a gente vive num ambiente processado. Então, essa vida urbanizada, uma alimentação processada, né, além de outros estresses também, de falta de tempo para tudo, né? A mulher, ela entrou no mercado de trabalho, né?
Então ela deixou de ser responsável só pelo matrimônio, que a palavra mater, né, vem disso, e começou também a ser responsável pelo patrimônio, a palavra pater. Então a mãe virou mãe e pai, né, hoje faz 300 coisas, e isso, né, é um estresse de vida, né, um estresse que a mulher passa por isso o tempo todo. Ou seja, é uma liberação crônica de cortisol. Exato. E a liberação crônica de cortisol, ela vai ser, como eu falei, um antagônico aos seus hormônios anabólicos, os hormônios de reparação, os hormônios de reprodução e os hormônios de relaxamento. Então, na verdade, esse estado simpático é uma hipertonicidade, ou seja, é um hiperestímulo do sistema nervoso simpático, que é um dos braços do sistema nervoso autônomo. E o nosso corpo, ele tem que estar sempre em equilíbrio. E existe um equilíbrio do sistema nervoso autônomo, que é o parasimpático e o simpático. E hoje, né, todo mundo, mas principalmente as mulheres, estão sempre no simpático. Que a palavra é muito bonita, né? É muito simpática, mas não pode ser. Você tem que estar, você tem que estar com o simpático ativado de vez em quando, e o parasimpático, é o que eu falo, aquela intermitência da vida. O parasimpático, o nome mesmo diz, para o simpático, né? Para, ele é o freio. E esse freio hoje, nas mulheres, está desequilibrado. E ela não consegue pisar no freio, está sempre com o pé no acelerador. E aí, isso gera uma série de problemas. E quem são os órgãos que mais sentem isso? São os órgãos reprodutores. Né? Por isso que hoje você falou, né? Menopausa precoce, menarca precoce, infertilidades, que não é uma semana na minha clínica que eu não pegue uma mulher que gostaria muito de ter um filho, mas não consegue. Né? Aí você pergunta e vê o estilo de vida dela, está sempre com o pé no acelerador. Entendeu? Então, por isso, esse é um dos motivos. As nossas avós, que viviam num ambiente diferente, a gente está falando de coisas de 50, 60 anos atrás, né? Elas viviam num ambiente diferente, elas tinham uma vida social diferente e eram coelhos, né? Minha avó tem 10 irmãos. Exato. E era assim que era a vida. Cada vez temos menos e menos qualidade de vida. É mesmo, sim, não é sim. uma coisa filosófica para se falar? Eu começo essas lives, todo mundo acha que eu vou falar de fisiologia humana e bioquímica, e a gente fica falando de fisiologia, né? De filosofia, né? Porque, na verdade, isso é tudo filosofia, é verdade. A gente tem que repensar o mundo, né? Repensar como a gente vive nesse mundo com 300 mil gadgets para facilitar a nossa vida e não tem tempo, né? É sempre uma correria louca. Eu falo para as pessoas, Kátia, um pilar que é intransponível de saúde, atividade física. Atividade física vai modular um monte de coisa. Aí eu falo para as pessoas, você faz atividade física? A resposta que eu tenho, e mais de 50% das vezes, não tenho tempo. Não tenho tempo, né? Ou seja, não tem tempo. Tem 24 horas, mas não tem 30 minutos para fazer um agachamento no quarto, sei lá. É quando acontece alguma coisa, não é? As pessoas às vezes andam tão automático, eu noto isso, e dizem, não, mas eu não consigo, não tenho tempo, e com um sorriso, e eu penso assim, então, quando estiver doente, ou quando vai ter que arranjar tempo, não é? E aí as pessoas estão sempre à espera de acontecer algo para tomar uma decisão importante. E que eu espero sempre que não seja assim, não é? Esse é o nosso trabalho também, não é? Diferentes áreas, mas é muito... Mas Catinha, eu conheço o mindset das pessoas que vão ter saúde e as que vão ter doença. Essa frase não é minha, mas é o que você falou, né? Se você não arrumar tempo para a saúde, você com certeza vai ter que arrumar depois para a doença. E é mesmo isso. Eu estava lendo mesmo agora, sei lá, ontem, um artigo mostrando... hoje já se sabe, né? O músculo, ele é um órgão endócrino. Né? Você pode imaginar o músculo como você quiser, mas hoje, quando eu vejo o músculo, a primeira coisa que passa na minha cabeça é produção de hormônios, que é uma coisa que as pessoas nem imaginam, acham que é só para movimentar o nosso braço. Então, o músculo libera muitos hormônios que fazem efeitos no nosso corpo fantásticos, né? Por exemplo, já se sabe, a irisina, que é produzida na atividade física, estimula a neurogênese. Por isso que a gente sabe que hoje a atividade física previne Alzheimer. Porque você tem um hormônio liberado que estimula o crescimento do seu cérebro. Né? E é talvez por isso que nenhum animal vivo, nenhum ser vivo que se mexa não tem cérebro. Todo ser vivo que se mexe tem que ter um cérebro. Né? As plantas têm outra inteligência, né? Mas não tem o cérebro desenvolvido. Porque se você se mexe, você precisa ter. E quanto mais você se mexe, melhor vai ser seu cérebro. Aí eu pego aquela paciente que eu pergunto, você faz atividade física? Aí a resposta é, doutor, eu não preciso perder peso. Aí pronto, aí dói o peito. Fala, ai meu Deus do céu, essa consulta vai ser longa. Sim. Não, isso é super importante, também por causa do tema que tínhamos falado aqui da menopausa,
Porque com a menopausa, ou seja, chegando ali aos 50, média, não é? Porque hoje em dia, como estamos a falar, já acontece antes, também há uma sarcopenia, há uma tendência a doenças osteoarticulares maior, ou seja, a massa muscular é super importante, não é? É, Portanto, desde até para a preparação para esse estado, para conseguirmos viver da melhor forma, para prevenir a osteoporose ou outras exatamente. patologias Perfeito. associadas, não é? Exatamente, Cátia. Exatamente, exatamente. A mulher aumenta o risco de doenças cardiovasculares, aumenta o risco de osteoporose Uhum. 10 vezes mais depois que entra na menopausa. Então, você não vai esperar uma mulher ter uma fratura de fêmur para começar a tratar ela e vai dar remédios, né? E isso vai ter uma complicação absurda na vida dela. Você tem que começar a otimizar a saúde dela antes dela, ainda na idade reprodutiva, né, com o estilo de vida, porque isso daí é uma poupança que você vai colocando no seu corpo, que você vai colher mais tarde, né? Igual você faz o investimento. As pessoas se preocupam muito com as finanças, né? A poupança do futuro, econômica. Mas a maior poupança que você pode ter é a poupança muscular. Então, você fazendo atividade física regularmente, você vai criando uma poupança muscular para depois, quando você realmente entrar numa fase dessa de maior adversidade hormonal, você ter lá a capacidade, né, do seu músculo responder muito melhor. Mas então, 10 vezes mais osteoporose, 10 vezes mais doenças cardiovasculares quando a mulher entra na menopausa. Mas Uhum. acontece que se a mulher, naquela fase da transição menopausal, que é como é chamado hoje, né, o antigo Uhum. climatério, na Sim. transição menopausal, que nada mais é do que o início do processo de diminuição da função do órgão reprodutor da mulher. Ou seja, o ovário começa a ficar preguiçoso. Eu falo assim, é o funcionário que já não está querendo trabalhar como trabalhava antes. E isso pode acontecer em algumas mulheres a partir dos 30, 35 anos. E Uhum. aí é o início da ladeira. É quando a mulher começa a ter diminuição dos hormônios de produção ovariana. E Que isso ainda pode é figurar numa antes mulher. da perimenopausa, não é? Ainda é antes da perimenopausa. Então. Depois temos É, a o- transição. Então. A transição menopausal seria o início da diminuição. Depois você pode chamar também, quando já está mais perto da menopausa, de perimenopausa ou climatério tardio. Aí tem vários nomes. Mas é assim, na verdade, tem que imaginar, é como se fosse uma ladeira e você está lá em cima da montanha. Como eu falei, 30 anos, você está ali no clímax da sua vida, né? Chegou lá, os hormônios estão ótimos, dos 20 ao 30, você ficou lá em cima do morro, e aí você resolveu começar a descer. Então você começa a descer, e esse processo pode chamar o nome que for. Ele vai acontecendo de uma forma mais íngreme nas pessoas que têm pior qualidade de vida. Então, se você é uma estressada, se você fuma muito, se você é sedentária, se você é obesa, esse declínio hormonal é mais mais acelerado. rápido. Sim, Acontece sim. para todo mundo, mas ele vai ser mais acelerado se em condições, como por exemplo você falou. Olha como é que você falou uma coisa que é perfeita, porque é uma das piores condições que existem hoje, a inflamação. Então, uma Uhum. pessoa que, por exemplo, está inflamada porque tem uma alimentação errada, porque tem um intestino desregulado, ela está sempre liberando cortisol, que é um hormônio anti-inflamatório. Né? O cortisol é liberado no nosso corpo para vários estresses, inclusive o estresse inflamatório. Então você vai ter ali uma liberação crônica de cortisol. E como eu falei, o cortisol ele é antagônico aos hormônios reprodutivos. Então, se uma pessoa tem uma inflamação crônica, ela mais rapidamente vai ter diminuição da função ovariana. E Exato. aí, essa Exato. ladeira ela é mais íngreme. E quando é que termina a ladeira? Né? Quando é que você chegou no final da ladeira? É a menopausa. A menopausa é quando acabou a produção hormonal. E o Uhum. diagnóstico, infelizmente, feito pela sociedade médica, sei lá quem é que faz esses protocolos loucos, é você fazer o diagnóstico da menopausa um ano depois da Exato. última menstruação, né? Isso. E aí você está autorizado a começar a fazer reposição, que muitas vezes é feito com reposição de hormônios sintéticos, que mostrou em estudos de 90 que dava cancro, e ou seja, está tudo errado, né? Porque não é nada disso que Aliás, fisiologicamente deveria ser feito. a menopausa, a inflamação, tudo isso até pode dar risco de cancro mesmo não tomando hormônio. Não, é 90% dos pacientes que chegam na minha consulta com histórico de cancro, eles nunca fizeram hormônio. Né? Eles tinham o corpo todo desequilibrado. Eu hoje mesmo peguei uma paciente linda, maravilhosa, que é minha paciente já há uns 4, 5, 6 anos, sei lá quantos anos. Ela está aqui, porque eu já vi que ela entrou, mas não vou citar nomes. E ela está ótima hoje, ela teve um cancro. Eu mostrei isso para ela hoje em análises. Eu falei assim, tá vendo essa análise que você tinha aqui, que você já não tem mais? Então, isto daqui
é o que você tinha alterado, que te gerou um cancro. Você fez quimioterapia, fez radioterapia, e aí você tratou o cancro, né? Resolveu isso. Mas você não resolveu a causa Exato. do seu cancro. O estímulo que você tinha, as predisposições genéticas suas, elas estão todas lá ainda. E você tem um risco maior do que qualquer outra pessoa de ter um novo cancro. Por quê? Porque você tem essa predisposição, tanto que já manifestou uma vez. E isso a medicina continua não abordando. E ela fez os tratamentos todos, depois, assim, olha, vai para a vida, vai fazer agora um inibidor um letrozol da vida, um inibidor de aromatase, não sei das quantas, e a mulher fica muito mal nessa situação, né? E aí, pronto, depois a gente acompanha você. E isso não pode ser assim, porque isso daí não é uma abordagem fisiológica, uma abordagem bioquímica. E essa minha paciente, né, que ela está aqui, é muito linda, se ela quiser pessoas, confirmar né? isso, É tudo a é mesma. É como para se. você ver, Kátia. E ela falou hoje uma coisa que eu fiquei impressionado, né? E ela falou assim, muito linda, porque ela já está hoje, né, com um mindset completamente diferente. E ela falou, e doutor, é assim, ela treina todos os dias agora, ela tá top, ela tá com a saúde ótima. Eu já falei, esquece que isso foi um passado que não vai existir mais. Eu agora tenho controlado todas as vias metabólicas dela, ela tá ótima. Mas ela falou uma coisa impactante. Ela falou assim, doutor, quando eu estava fazendo quimioterapia, eu falei pro meu médico, inclusive, que eu queria fazer alguma atividade, porque eu estava me sentindo muito parado, eu estava vendo que eu estava perdendo músculo, etc. E ele me proibiu de fazer atividade física. E eu fiquei durante um tempo sem fazer atividade física. Agora eu já faço, eu treino direto, eu adoro, estou ótima, massa muscular dela tem aumentado horrores, etc. E aí o que acontece? Mas, doutor, olha que coisa interessante. Saiu há pouco tempo um programa nos hospitais de oncologia estimulando as pessoas que fazem radioterapia, quimioterapia, a fazer atividade física. É um programa Abraço ao Cancro. Ela me mandou um vídeo hoje. Ela me mandou esse vídeo hoje. Eu vou até fazer questão. Quando acabar a live, eu vou publicar esse vídeo no meu stories. Até marco você, Kátia, se quiser publicar. Porque olha como as informações são atrasadas e depois até aparece a verdade. Exato. Ela foi proibida de fazer atividade física. Sim. E agora estão estimulando atividade física para as pessoas com cancro. Mas é claro que sim. Como eu falei, atividade física estimula o seu músculo e o seu músculo tem um potente efeito anti-inflamatório, antiproliferativo, né? Estimular o seu corpo de uma forma anabólica, positiva, sem tomar nada. É só a sua fisiologia combatendo uma doença gravíssima. Ficar deitado numa cama e te gerar uma sarcopenia, é a pior coisa que você pode fazer na vida. Mas durante muito tempo foi orientação. O problema é que muitas das coisas ainda que são orientadas hoje, que não estão bem orientadas, muitas pessoas podem estar em sofrimento até chegar até ficar para fora essas novas diretrizes, não é? Portanto, e claro não é? Que... Demora uma vida e muita gente sofre por causa disso, né? E muita mesmo a gente. alimentação é a mesma coisa. Pode comer a alimentação tudo, é a mesma coisa. Bolachinha Maria. E não é isso? Suco de caixinha, bolacha Maria e não sei das quantas. É surreal, olha, mas graças a Deus está mudando. Eu não gosto de ficar lamentando isso, né? Sim. Eu olho sempre pro lado positivo. Quando ela me mandou esse vídeo, eu fiquei feliz da vida, porque eu falei, olha, graças a Deus, antes tarde do que nunca, né? Várias pessoas foram prejudicadas por isso e agora, se Deus quiser, vai mudar um programa Estão a dizer que na Irlanda também já existe esse tipo de programas. Não, eu vou postar o vídeo do programa que ela me mandou. Isso foi hoje. A gente, por acaso, está falando disso, agora eu lembrei. Mas isso foi hoje que ela me mandou esse vídeo. E é fantástico. É um vídeo mostrando vários pacientes oncológicos andando juntos na natureza. Né? Então, estão fazendo atividade física, estão pegando sol, porque a gente sabe que a vitamina D é um dos melhores hormônios para estimular a imunidade dessas pessoas. Não é ficar trancado em casa. E quando você fala para a pessoa ficar sedentária, ela fica em casa. Né? Então, pegar sol, aterramento... Com o protetor todo... Nossa, e botar ainda protetor químico. Também. E o convívio social. No convívio social, o que acontece? Todas aquelas pessoas, elas liberam ocitocina, que é um hormônio altamente poderoso para modular o cortisol, que é um hormônio imunossupressor, e para estimular hormônios anabólicos. Então você vê como é que é poderoso, né? Por acaso eu não vi, mas a matéria seria perfeita se eles ainda estivessem andando descalços na relva, né? Exato. Porque ainda tem aquilo que a gente falou no início da live.
Hoje está comprovado cientificamente que o aterramento é uma das formas de você diminuir aquela carga simpática. Né? Aquilo que eu falei, que as mulheres estão sempre ligadas na tomada, uma das coisas que ela pode fazer é, sei lá, no final do dia, se estiver muito agitado, vai para uma praia e pisa na areia. Olha a linha do horizonte. Eu faço isso. Eu faço isso muitas vezes. Quando chego a casa, às vezes até do trânsito, sabes? E assim, não tenho tempo, tenho que ir já fazer o jantar. Não, mas espera, vou ali um bocadinho ao jardim, só por... Minha filha, olha, isto é mais poderoso do que as pessoas imaginam. Não tem noção da nossa troca iônica com a natureza, porque isso foi feito durante bilhões de anos da nossa existência. Essa coisa de solado de borracha, né? E, lá, exatamente, olha, falou aqui também que estava vendo esse vídeo direto. Pois é, porque eu vou botar depois o videozinho da coisa do que eu fiquei fantástico isso. O nome eu esqueci, é abraçar o abraço, não sei das quantas. Mas era isso. Eu nem lembro o que a gente estava falando, que você falou. Desculpa. A gente vai fugir do assunto. Neste caso da menopausa, o câncer da mama também, não é? Mas isto, a verdade é que nós na sexta-feira até falava a colega, não é, na palestra da Daniela, que na verdade os distúrbios que estão por base, as causas que estão por base das diferentes doenças crónicas, sejam oncológicas, seja o que for, é sempre, se nós começarmos por aqui pela base, a alimentação, exercício físico, a gestão de stress, atividade física, relacionamentos saudáveis, ou seja, trabalhar todos estes desequilíbrios, nós estamos a trabalhar imenso, não é? Fazer tudo isto que estamos aqui a falar, estamos a reequilibrar muita coisa no organismo, a desinflamar e todas as vias metabólicas vão se reorganizando. Pode haver depois situações que têm... Exatamente. Kátia, o primeiro passo que todo mundo pode fazer, independente de estar sentado numa consulta médica comigo ou com você, etc., é ajustar os pilares de saúde. Porque este é o primeiro e talvez o maior passo. Sem esse passo, nada vai funcionar. Né? Então você primeiro tem que fazer isso. E só fazendo isso, você já vai corrigir um monte de coisa. Né? Os pilares da alimentação, da modulação do estresse, da atividade física, né? Dos horários de sono. Você vai modular um monte de coisa. Tem um poder assim absurdo. Por acaso são os pilares do meu livro, né? O livro do Messi. Eu falo isso com foco em emagrecimento. Você chegou a ler o livro, Kátia? Já vi, mas depois quero um autógrafo dela. Não, com o maior prazer. Então, por acaso eu coloquei ali com um focozinho falando um pouquinho mais dos hormônios relacionados com o emagrecimento, né? Porque não, né, aí seria um tratado de hormonologia para falar de todos os aspectos de saúde. Eu foquei ali no emagrecimento, mas acaba que é para tudo, né? Tanto que eu tenho pacientes alunos que entraram no médico e falaram, doutor, olha, minhas enxaquecas nunca mais apareceram, etc. Porque você acaba modulando todos os hormônios com hábitos saudáveis. E aí as suas glândulas, né? Elas começam a voltar a funcionar direito. Sabe qual é a maior glândula que se beneficia quando você começa a primeira que se beneficia quando você começa a ajustar os pilares de saúde, etc. Né? Se pudesse falar assim, né? De todas, qual é a primeira glândula que mais se beneficia? Ou seja, qual é a que mais se prejudica quando você está nessa vida louca? Tireoide, né? A tireoide é... Tireoide, exatamente, cara. Mas a tireoide, né, que a gente considera assim até como se fosse um maestro hormonal, né, que seria ali quem rege muita coisa, porque na verdade é quem rege nosso metabolismo. A natureza quis assim fazer esse hormônio que ele tem uma potência de fazer as pessoas estimular, né, energia e os outros hormônios todos. E também ela faz o contrário. Quando ela vê que a gente está sob perigo, como eu falei, né, com aquele estresse todo ambiental, não sei o quê, ela faz uma conversão, na verdade não é ela, né, o nosso corpo ele faz, mas está relacionado com o metabolismo tiroidiano, uma conversão para um hormônio que bloqueia os receptores, te deixa num estado de hibernação, chamado T3 reverso. Exato. E esse hormônio de hibernação é um dos mais fantásticos, né, mecanismos da natureza de proteção do ser humano. Ele está relacionado com muitas condições, né, de saúde das pessoas, como, por exemplo, dificuldade de ganhar peso, queda de cabelo, depressão e etc. São muitos sintomas semelhantes também à menopausa. E que às vezes baralham. Nossa Senhora, exatamente. Fica até difícil. Uma mulher que entra na menopausa e está com a disfunção tiroidiana,
Tanto o hiper quanto o hipo vão ter vários sintomas que são parecidos, né? E essa glândula, então, e aí existe uma disrupção dessa glândula e normalmente subdiagnosticado pelo médico, infelizmente, né? Porque é assim, o diagnóstico não é funcional, pede-se normalmente o TSH, que muitas vezes está normal e a mulher está totalmente alterada, né? Porque o problema ele é periférico e o TSH é mais central. Então, num problema periférico, é o que eu falei, você tem um aumento de um hormônio chamado hormônio da hibernação, T3 reverso, que o urso usa para hibernar 6 meses. Mas muitas vezes você tem esse aumento do T3 reverso e o TSH no cérebro está normal. E é o parâmetro que o médico usa para ver se a tireoide está boa ou ruim. O que mais eu vejo em consulta é hipotireoidismo subclínico, que a gente chama. É uma paciente com hipotireoidismo, só que não é diagnosticada. Passa por 300 médicos, está tudo normal. É impressionante. Não tá bem, mas ela não está não bem. Tá bem. Não, ela não está bem, não. É todos os sintomas. Ela é um livro de hipotireoidismo. Mas aí, porque você. Olha só como é que a coisa é louca, né? Ela está com todos os sintomas de problemas de tireoide. Que você pega isso, né? Porque é fácil. Quem está assistindo aqui vai ver. Queda de cabelo, depressiva, pele seca, intestino preso, né? Ganho de peso, falta de energia. Exatamente. Então, aí você vê. 90%, 50% das pessoas que estão aqui vão falar, eu tenho quase tudo isso. E aí o que acontece? E vai no médico, o médico pede um exame, e o exame está com o TSH normal, por exemplo. Aí você fala, desculpa, você não está com problema de tireoide. Está tudo bem. Você não está com problema de tireoide. Mas eu falei, doutor, mas eu estou com tudo isso. É tão tudo relacionado, e por isso às vezes confundem também que quando estamos na menopausa ou têm problemas de tireoide, pode não haver, não é? Mas a verdade é que a tireoide é também a orquestra das nossas hormonas, ou seja, começa a haver um declínio de FSH, LH, portanto começa a haver declínio das nossas hormonas e o que acontece naturalmente na menopausa, não é? Um declínio dos estrogénios, progesterona, todos esses sintomas. Fisiológico, isso é esses fisiológico. Sintomas que são muito semelhantes, não é? Por isso é bom descartar e fazer as análises e perceber qual é a causa, mas umas análises mais completas. Então, exatamente, tem que pedir umas análises mais completas. Quer ver um exame que é muito sugestivo de uma alteração dos hormônios sexuais e da tireoide e que normalmente, né, é subdiagnosticado e é logo feito tratamentos medicamentosos. Mais comum, Catinha, qual é? Certeza que tu sabe. Mas exame que Exame de laboratorial, de sangue. O que aumenta, que está totalmente relacionado com o que a gente está falando. E que não é visto dessa forma. Mas é surreal. Vamos ver se esse pessoal aqui na audiência sabe. Todo mundo, quase que todas as mulheres têm um aumento desta análise no sangue quando estão entrando na menopausa e principalmente se tiverem problemas tireoidianos, não é dado atenção aos hormônios assim, que normalmente se fala. E LH pode aumentar, não é? Então esses tem, mas eu falei, colesterol, exatamente. O colesterol, cara. O colesterol, sim. Sim. Colesterol, o aumento do colesterol é uma coisa linear. As mulheres que entram na menopausa pela diminuição dos hormônios esteroides, né, que são os hormônios ovarianos, que eles são feitos a partir de colesterol, e por causa da disfunção tiroidiana, esses dois motivos juntos, ou até separados, os dois vão fazer com que o seu colesterol aumente. E aí o que acontece? Em vez de você corrigir o problema, né, que vai dar um bem-estar na mulher, que ela vai, né, ter melhora de todos os sintomas, o que você faz? Desliga o alarme. Você dá uma estatina, dá um remédio para baixar o colesterol. A atorvastatina é o remédio mais vendido na história da humanidade. Um remédio para colesterol. Quando há uma disfunção tiroideia, eu digo sempre às pessoas, o colesterol pode estar alterado e nós precisamos de colesterol também para a produção hormonal, não é? Então, nem falar sobre isso. Aquele medo do colesterol elevado. Exatamente. Exatamente. Nem é para entrar no mérito do colesterol, que dá polêmica, etc. E com certeza, né, não tem nada a ver com a sua alimentação, como as pessoas falam, né? Inclusive muitos médicos. Eu falo médico, mas graças a Deus, hoje já a maioria dos médicos já estão com uma visão mais aberta, né? Eu falo médico generalista, eu estou errado. Eu tenho vários colegas que, graças a Deus, né, já têm essa visão fisiológica do nosso corpo. E quando aumenta colesterol, é o fígado, né, produzindo uma substância e a gente tem que ver o que está acontecendo.
E está muito relacionado com esses dois órgãos que eu falei. Os órgãos ginecológicos, os órgãos reprodutivos e a tireoide. Um porque é o substrato desse hormônio, dos hormônios sexuais, e o outro porque a tireoide é quem faz a clivagem do colesterol para a produção dos hormônios. Se você tem a tireoide desregulada, a clivagem do colesterol para produzir hormônios não acontece. Então sobe o substrato. É o que eu falo, é muito simples. É uma máquina que faz mesa. E aí a máquina quebrou. Vai sobrar madeira. Entendeu? Porque o médico fala assim, mas você está comendo mais gordura. O que tem a ver com isso? Não tem nada a ver. Até porque 95% das mulheres vão falar assim, doutor, eu como igual ou menos do que eu comia antes. Né? Aliás, Normalmente até é não é? essencial a gordura, não é? Para as hormonas. Exatamente. A O tipo gordura de seria gordura é importante, benéfica. o tipo de gordura. Mas é essencial, as pessoas têm receio. Aliás, o aumento de triglicéridos aí pode ter a ver muito com a alimentação, não é? É, Os açúcares, o tipo de gorduras que a pessoa consome, é, excessos. exatamente. Aí sim. Que na verdade você pode quase falar assim, o tipo de gordura, se você for dividir as gorduras pelo grau de saturação, etc., isso nem é o mais importante, tá? Porque todas as gorduras naturais, elas têm um benefício para o seu corpo. Tão simples quanto isso. O problema são as gorduras artificiais, que metem no mesmo saco de gorduras. Então, gorduras saturadas, Exatamente. como por exemplo o óleo Sabe, de não é? coco, hã? Hidrogenadas, essas gorduras Isso. hidrogenadas. Porque a gordura do óleo de coco saturada, isso para mim é um remédio. Eu falo aqui ter 2 dias sobre benefícios de uma gordura saturada de cadeia média, por exemplo, como óleo de coco, e se for de boa qualidade. Agora, óleos hidrogenados, né, esse Exatamente. mutante que foi inventado pela indústria para conservar, né, os restos lá dos cereais, etc., né, e criar um óleo, um veneno para o nosso Eu corpo, acho que que o às nosso corpo nem vezes sabe metabolizar. as pessoas às vezes não sabem bem o que é gordura hidrogenada, porque hoje tive uma paciente que ela dizia, não consumo nada desses óleos hidrogenados, nada, nada. E depois estávamos a ver, ela usava não vou dizer na marca, mas um creme Margarina. vegetal, exatamente, no pão. E eu assim, mas isto é vegetal. Eu digo, as pessoas não distinguem às vezes porque é creme ou porque é consistência diferente, parecido Não, com manteiga, mas é tudo a mesma coisa, são óleos que exatamente. foram alterados. Hidrogenados quer dizer que a gordura naturalmente tem uma fórmula que nós chamamos a cis, né? Bioquimicamente, Cis e e foi trans. alterada pela indústria para durar muito mais tempo na Só prateleira, não é? Enquanto a por isso. outra arrança e estraga-se facilmente. Exatamente. Mas É, tudo que dura muito tempo, não é? É como aquele hambúrguer é, do McDonald's, né? Demora anos e anos mas é tudo feito com esse óleo vegetal. O óleo vegetal, ele tem muitas duplas ligações, ele é poliinsaturado. E aí o que acontece? Você enche ele de hidrogênio e aí você satura a molécula. Mas aí o que aconteceu? Você fez um óleo rico em ômega 6 e trans. Ou seja, ele é um mutante inflamatório. A definição é essa. Porque é um óleo que, por essência, ele é inflamatório, ele tem muito mais ômega 6 e ele foi transformado e foi hidrogenado. Então, isso realmente é um mutante inflamatório. Aí o que acontece? A mídia, né, e mesmo às vezes baseada em sociedades de cardiologia, etc., Exato. colocam a ideia de que o colesterol é um vilão, de que a gordura saturada mata e que nós temos a solução, a gordura vegetal. E aí lançam isso no mercado e as pessoas começam a consumir óleo de soja, óleo de canola, né? Óleo de Exatamente. milho, e etc. Ou seja, Amendoim, esse tipo de... a Sim. população é uma vítima, né? A população ela não tem culpa nenhuma. Né? Parece que é a indústria que vamos vender óleos, que é muito barato, dá muito lucro, e isso vai dar muito lucro também para a indústria da doença, né? A indústria Claro, farmacêutica, vai vender muito claro. remédio, né? Os hospitais vão ficar cheios, e parece um grande complô de doença, porque é uma ideia tão louca, né? É uma coisa assim tão surreal, né? Vamos parar com as gorduras naturais e vamos começar a consumir uma gordura que a gente inventou. A Né? verdade é, Rodrigo, a verdade é que também o azeite, o óleo de coco é vegetal, de facto. Mas eu costumo dizer, quando a indústria coloca azeite, eles até gostam de lá colocar azeite vivo em extra. E quando vem óleo vegetal, devemos suspeitar aqui que não deve ser propriamente óleo de Então, coco. exatamente, eu não tenho nada contra um alimento vegetal, nada disso. Não falei, o óleo vegetal para mim tem benéfico. Quando você come um azeite, um óleo de coco, na verdade você está usando um alimento processado, né? Que ele tem um mínimo processamento, que na verdade do azeite é espremer, né? Da Uma azeitona. primeira prensagem a frio.
Então você conserva muitos dos fitoquímicos, né? Que são fantásticos do azeite. O óleo eucantal hoje é descrito como um remédio anti-Alzheimer, etc. É bom para o nosso cérebro, etc. E as fontes, né, do ácido do ômega 9, etc. O problema é o processamento e o ultraprocessamento, né? É você transformar aquele alimento e ele não ter nada do original. E aí não tem nada de benéfico, ele só é prejudicial. Quando você coloca uma coisa, né, que não é alimento, um produto, dentro do seu corpo que não te ajuda em nada e ainda é prejudicial, a definição não é alimento, a definição é veneno. Quando você coloca um produto que te faz mal, não pode chamar de alimento, isso é um veneno, não é isso? Então, o azeite é um alimento. Processado é um alimento, não pode exagerar, né? Tem uma alta densidade calórica, concordo. Não é para tomar banho de azeite. Mas o óleo vegetal não é um alimento, é um veneno. Porque ele só faz mal para o seu corpo. Só faz mal. Agora, metem o selo de uma sociedade que recebeu milhões para colocar aquele selo, que a indústria é poderosa, e aí, meu filho, todo mundo vai usar isso e todo mundo se beneficia, né? A indústria da doença, a indústria alimentícia. A verdade é que ainda, estatisticamente, as doenças cardiovasculares continuam no topo, apesar de haver doenças oncológicas, então não é a alimentação que está a melhorar, não é? É só para pensar isso, né? Tudo que tem sido feito só aumenta exponencialmente a estatística, a prevalência de cancros, de Alzheimer, de doenças cardiovasculares, de osteoporose e não sei o quê. Ou seja, é claro que alguma coisa está muito errada, né? Mas eu sinto, assim, uma mudança, entendeu? Eu sou muito otimista nessas coisas. Eu acho que agora a informação está cada vez mais... Com a internet, né? Com certeza. Eu vejo meu pai há 30 anos, né? Antigamente, né? Agora já faz quase 50, ele falando sobre tudo isso. Mas ele não tinha voz. Por quê? Porque não existia internet. E agora você já vê todos os médicos funcionais, né? O pessoal, a ortomolecular é a antiga medicina funcional de hoje, né? Era o pessoal que falava exatamente a mesma coisa, só que antigamente não existia internet. Então hoje a medicina funcional está crescendo muito, né? Ou a nutrição funcional, qualquer dessas terapia, porque na verdade os profissionais todos eles têm que se unir, né? Não existe nenhum profissional mais gabaritado para isso. Qualquer profissional que tenha como vocação melhorar a saúde do próximo, né, ele é capaz disso, que é estimular estilo de vida saudável, né? Tudo que eu falo, eu não preciso ser médico para falar isso, né? Qualquer profissional pode falar exatamente igual a mim. Basta estudar fisiologia, estudar bioquímica e ter no coração a vontade de ajudar outras pessoas. É tão simples quanto isso. Só que, infelizmente, o médico hoje virou um profissional da indústria da indústria farmacêutica, né? Um funcionário que só fica passando remédio e esquece, né, de tudo que aprendeu na faculdade. Infelizmente, não são todos, graças a Deus, né? Mas grande parte dos médicos é isso. Perdeu toda a parte humana, né? Para você ter uma noção, os médicos de antigamente, da Idade Média, eles eram filósofos, né? E até as primeiras faculdades de medicina, o médico aprendia filosofia na faculdade. Por quê? Para entender o ser humano, né? Para entender o mundo, para entender o próximo. E hoje não. O médico passa a maior parte da faculdade aprendendo a prescrever remédio. É o que a gente aprende, é a maior parte. Você entra na cadeira de cardiologia e aí você aprende o que é beta-bloqueador. Nem tem tempo para escutar o paciente, né? Nem tem tempo, é tudo muito... Não tem. Consulta de 15 minutos, pelo amor de Deus. Vou ver sua pressão, vou ver suas análises para ver qual remédio que eu posso passar e está tudo resolvido. Graças a Deus isso está mudando, Catinha. Não, já é muito. Meu pai morreu insatisfeito com esse mundo e com toda a medicina como é praticada. Ele morreu assim, mas é outra lição que eu tenho. Eu não vou ficar igual ao meu pai, muito estressado com a medicina, da forma como ela é praticada. Eu tenho a visão muito otimista de que isto está mudando a passos largos, né? E graças a Deus, cada vez a gente vai ter mais pessoas saudáveis, e as pessoas também com menos remédios e mais saúde. Não é? As pessoas estão cansadas de não ter respostas, de continuar a tomar a medicação e não ver melhorias. As pessoas estão preocupadas e estão mais informadas, apesar de haver muita informação também contraditória, mas é uma semente que vamos deixando em cada canto. Viva a medicina tradicional. Não, então, a medicina tradicional, né,
Eu não sei o que a Chanel aqui quis dizer com isso, mas eu acho que a medicina tradicional alopática, ela tem o seu papel, tá? Claro. Eu não estou falando agora contra remédios, nunca da vida. Eu não sou anti-alopatia. Eu estou falando aqui de promoção de saúde. Na promoção de saúde, no tratamento de doenças crônicas, a medicina tradicional ela peca muito. Por quê? Porque ela não trata as causas do problema, né? É tão simples quanto isso. Chega uma pessoa com a pressão alta, você, em vez de mandar ela fazer atividade física, comer melhor, dormir melhor, tomar magnésio, pegar sol, né? Fazer aterramento, pegar vitamina D, tudo isso ela conseguiria baixar a pressão arterial sem ter que tomar um remédio. Mas a realidade, né, o que acontece é, vai no médico e ele com 5 minutos de consulta consegue só passar um remédio para pressão. E aí você está fazendo o quê, mais uma vez? Desligando o alarme. Você não está tratando o incêndio, não é? Então eu não sei se foi isso que a Chanel, quando fez o comentário aqui da Viva para a medicina tradicional, ela pergunta, mas eu concordo 100% que a medicina tradicional ela é muito importante, né, para a humanidade, né? Foi um life changing quando foi descoberta a penicilina, né? O antibiótico ele mudou a história da humanidade. Só que não é por causa disso que você dá antibiótico para todo mundo, né? Porque aí hoje é o que acontece, está todo mundo com bactérias resistentes, problemas do intestino. Exato, exatamente. Ou seja, devia haver aqui uma complementariedade entre as duas medicinas, prevenção funcional e convencional, porque isso é o que faz sentido e não estavam tantas pessoas na lista de espera, tinham mais atenção por todos e no fundo não é isso que ainda está a acontecer, mas eu acredito também nisso numa transição, acho que estamos a viver uma transição. Com certeza. É isso, Catinha. Isso é que eu acredito que é o que chamamos de medicina integrativa. A medicina integrativa é integrar. Né? A palavra integrar, né? Ajudar. A palavra íntegro, né? A pessoa íntegra é aquela pessoa, né? Correta, etc. O correto da abordagem de saúde é integrar. Eu até falo muito do alimento. O alimento perfeito é o alimento integral. Né? Você come com ele a integralidade do alimento. Hoje, uma das coisas que acabam com a saúde das pessoas é que eles comem alimentos todos desintegrados, refinados, processados. Você tirou a integralidade do alimento. E hoje as pessoas tiraram a integralidade da saúde. E cada um acha que a sua prática médica é a correta. E não existe isso. Né? A abordagem ela é multissistêmica, multifatorial, e eu acho que quanto mais visão, melhor. O que acontece, cara, que eu vejo é que aí, nesse leque de terapias, existe sempre o charlatanismo, né? Existe sempre o profissional que quer se aproveitar e etc. Mas isso daí, o que a gente pode fazer, né? Isso é o ser humano, né? Isso é qualquer área, se calhar, acontece. Exatamente. Existe tudo. Eu vejo isso nessa área também, agora de medicina funcional. Tem muita gente que entra nisso, não sabe nada e fica passando hormônio para todo mundo. Aí eu vou falar que o hormônio faz mal, o hormônio da cana. Eu tive um problema com o hormônio. Não tem nada a ver com o hormônio. O hormônio é vida, né? Para explicar aqui também às pessoas que hormonas bioidênticas, se calhar, Rodrigo, melhor que eu para explicar o que é hormonas bioidênticas, porque as pessoas às vezes pensam que estão a tomar hormonas, que estão a fazer algo ou pode provocar efeitos secundários. Fala só aqui um bocadinho também para as pessoas perceberem que é aquilo mais idêntico ao nosso organismo. Mas e pode, né? Sim. O hormônio bioidêntico não é sinônimo de tá tudo ótimo. Exato. Se você passa um hormônio bioidêntico com uma pessoa que não precisa, se você passa um hormônio bioidêntico com uma pessoa que não pode receber esse hormônio, se você passa hormônio bioidêntico em doses erradas, tudo isso, mesmo que o hormônio seja, como chama-se, bioidêntico ou isomolecular, o que significa isso? Nada mais é do que você colocar no corpo de uma pessoa um hormônio que tem a estrutura molecular igual ao que o nosso corpo produz. Bioidêntico é isso, ele é idêntico a bio, é idêntico a nós, a nossa vida. Só que ele não quer dizer que seja um hormônio inócuo, que seja só para o bem. Não, ele tem que ser dado da forma certa, na pessoa certa, porque senão também vai correr mal. Mas se ele for dado equilibrado, da forma certa, para uma pessoa, aí ele é transformador, ele é maravilhoso. Hormônio sintético, aí é diferente. Hormônio sintético tem até a sua indicação terapêutica. Em alguns pacientes, você precisa fazer, uma mulher que está com uma hemorragia incoercível, né, que você não consegue parar uma hemorragia de uma mulher, às vezes você não vai usar uma progesterona bioidêntica, às vezes você tem que usar uma progesterona sintética com mais potência de receptor para parar aquele sangramento. Ou seja, mais uma vez, os sintéticos não estão errados. Agora, se você quer modular uma pessoa para ela ter mais saúde, longevidade, para ela se melhorar, equilibrar o corpo, etc., aí os hormônios bioidênticos são perfeitos, porque nada mais é do que um médico, como se fosse um mecânico de automóvel, afinando o motor, né? Colocando ali os hormônios em doses equimoleculares
e equilibrando aquela orquestra hormonal que é o nosso corpo, que hoje, como eu falei, existe uma grande disrupção por causa do nosso ambiente, né? Por causa do nosso estilo de vida, etc. Então, alinhar estilo de vida junto com suplementação nutricional que for necessário e suplementação hormonal é um elixir de saúde para algumas pessoas. Só tem que ser bem feito, tem que né? ser Como eu falei, acompanhamento médico, especialista acompanhamento. e que Exatamente. Então, tem 3 pilares para mim que eu vejo de saúde. O estilo de vida, como a gente falou, isto é, qualquer profissional orientar para qualquer pessoa, quanto mais a gente conseguir inundar o mundo de informações certas em relação ao estilo de vida, eu faço isso todos os dias no meu Instagram, em aulas, em consultas, todos os dias. Missão de vida é passar o que é o estilo de vida saudável para as pessoas no mundo que a gente ouve um monte de informação errada. Estilo de vida. Qualquer pessoa pode fazer isso. Suplementação nutricional. Grande parte dos profissionais de saúde, né, para quase dizer todos que estudem essa área, podem dar essa orientação para os seus pacientes, né, para os seus alunos, seja lá quem for. Você dá orientações nutricionais com alimentos ou fitoquímicos, né, ou com suplementos nutricionais que você pode otimizar vias metabólicas, polimorfismos genéticos, etc. E o terceiro pilar, a modulação hormonal. Essa tem que ser feita por médicos, né? Até do ponto de vista legal. Então, a modulação hormonal, que é você jogar hormônios no corpo de uma pessoa de forma equilibrada, para equilibrar todo aquele ecossistema, por exemplo, que a gente falou, né? Uma mulher na menopausa. Antigamente, no início do século passado, a mulher morria com 40 e poucos anos. Hoje, ela está morrendo com 100. Ou seja, você vai viver metade da sua vida sem hormônios, com certeza você não vai ter uma longevidade saudável. A nossa expectativa de vida aumentou muito. Não necessariamente a nossa qualidade de vida. Por isso que você vê hoje muitas mulheres de 60 anos com Alzheimer. Né? Por quê? Porque entraram na menopausa aos 45, ninguém fez nada, ela tinha essa predisposição genética, continuou tomando antidepressivos, ansiolíticos, o quê? O cérebro evoluiu. Agora, se você der hormônios para aquele corpo, para você estruturar anabolicamente o cérebro, o músculo... Exatamente, pode prevenir todas essas... Previne tudo isso, exatamente. Não é dar quando ela está com Alzheimer, porque aí já não vai adiantar nada. Já evoluiu o cérebro. Mas se você conseguir perceber o início da diminuição hormonal e equilibrar o corpo daquela pessoa, aí, minha filha, o céu é o limite, né? Aí ela vai viver. É o que a gente vê hoje no Instagram, né? Vê vídeos de senhoras de 90 anos fazendo musculação e etc., mostrando que o limite não está na idade. Né? O limite está na forma como você... E muitas dessas mulheres, se você for ver, começaram uma abordagem aos 60 anos. Né? Nem foi uma coisa de, mas é porque eu nunca fui atleta quando era criança. Não interessa. O momento para começar é hoje. Você só tem que ter disciplina, consistência, comprometimento, né? E fazer essa transformação. Isso é possível para qualquer pessoa. Se você puder ter um acompanhamento com um profissional que possa te ajudar, né? E no caso aí, se for necessário de um médico para te suplementar hormônios, aí é tranquilo. Se não puder, lê o livro do médico que já ajuda. Exato. Publicidadezinha aqui, tá acabando. Estamos aqui a achar a nossa hora, né? Você vê como é que então, passa rápido, cara? Que te falei. Passa muito rápido, é verdade. Ainda falámos aqui muito mais tempo, com certeza. Kátia queria fazer uma live de meia hora. Eu falei, meia hora, Kátia, eu falo pra caramba, nem deixo você falar. Eu digo meia hora porque eu sei que passa sempre um bocado. Então, falamos aqui de vários temas dentro não só da menopausa, o estilo de vida, hormonas bioidênticas, também falamos de suplementação importante, falou-se da vitamina D, falamos do magnésio, temos falado do ômega 3, se calhar aqui outros ômegas também interessantes para a menopausa. Não sei se queres dizer mais alguma coisa, Rodrigo, aqui para a menopausa, suplementação, complexo B, talvez, porque então, todos os suplementos, eles fazem parte, né, de um pool de coisas que são muito importantes, principalmente por causa do mundo que a gente vive hoje, né? Como eu falei, como a gente vive fechado em caixinhas, e a vitamina D é um hormônio que potencia tudo que a gente falou de positivo, tudo que a gente falou de positivo aqui, a vitamina D é a cereja no bolo, né? Melhorar a capacidade muscular, melhorar cérebro, melhorar o humor, né, equilibrar hormônios. A vitamina D é outro maestro, né, que é chamado de vitamina, mas é um hormônio também produzido pelo nosso corpo quando a gente pega sol. Mas como a gente está trancado em caixinhas a maior parte do tempo, hoje vitamina D é baixa no corpo das pessoas. Para o osso, né, a gente falou de osteoporose, sarcopenia, vitamina D é fundamental. O ômega 3, mais uma necessidade. Por quê? Porque hoje o peixe que a gente come é muito pobre em ômega 3, porque a maioria vai ser peixe de aquário, que não come alguinha que tem vitamina D, que tem ômega 3, desculpa.
Hoje a gente vive no mundo inflamado, né? A gente tem muitos fatores de inflamação no ambiente tudo, né? Muitas coisas que vão ativar um fator de transcrição, chama-se NS-kappa-beta, que é um fator de transcrição de inflamação. Então, o ômega 3, como ele é um anti-inflamatório natural, ele é fantástico para o mundo de hoje. Então, eu recomendo o ômega 3 também para a grande maioria. Não vou falar todos, porque tem sempre exceção, mas para a grande maioria dos pacientes. Então, esses suplementos, né, vitamina D e ômega 3, são dois que eu acho que não pode faltar para ninguém. No mundo estressado que a gente vive hoje, o magnésio também é um suplemento que entra ali, né, quase com uma necessidade obrigatória. Por quê? Porque ele é um mineral muito relacionado com estados de relaxamento, ativação do parasimpático, por exemplo, e também ele ajuda muito funcionários que metabolizam catecolaminas, né? Nesse mundo estressado que a gente vive, a gente produz muitas, né, hormônios de estresse, como o cortisol, e os outros hormônios de estresse são produzidos na medula da suprarrenal, que chama-se as catecolaminas, noradrenalina e adrenalina. O maior metabolizador das catecolaminas é uma enzima chamada CONT, catecol-metiltransferase. E essa enzima é magnésio dependente. Então, se você tem um magnésio baixo, você vai ter menos capacidade de metabolizar catecolaminas. Então, magnésio, por isso que as pessoas, inclusive, tomam magnésio para dormir, né? Ele tem um efeito no relaxamento. De quase todas as vias metabólicas, não é? Portanto, acaba por ser magnésio é um remédio quase que sem efeitos colaterais, né? A pessoa, eu falo assim, olha, você vai tomando magnésio até você se sentir bem. Quando você começar a sentir que as fezes estão ficando mais molezinhas, você baixa um pouquinho a dose. Porque provavelmente você já está tomando magnésio demais. Porque é isso. 90% das pessoas têm deficiência, né? 10% tem insuficiência. Excesso de magnésio é muito raro, né? Você só ia conseguir com doses muito altas. Suplementa com magnésio, com certeza vai fazer muito mais bem do que excesso. E qual magnésio? Então, aí o magnésio, Ana, você normalmente... O magnésio é o magnésio, né? Mas normalmente você pode se beneficiar do sal que ele está ligado, do aminoácido que ele está ligado, por alguma outra característica. Então, por exemplo, para dormir, eu oriento muito magnésio bisglicinato, ou magnésio glicina. Por quê? Porque a glicina, ela tem um efeito também de relaxamento. Ela é o precursor do GABA, né? O GABA, que é o neurotransmissor de relaxamento, ele depende de glicina, etc. Você está com o intestino preso. Você pode usar o magnésio citrato. O magnésio citrato é o que melhor ajuda na motilidade gastrointestinal. Então, o magnésio citrato para quem tem o intestino preso. Para quem está precisando de melhorar a capacidade cognitiva, etc. O magnésio treonato, tem muitos estudos mostrando que o treonato de magnésio, o magnésio treonato, ele tem mais efeito. Para se você está precisando de energia, magnésio malato, o ácido málico, ele participa do ciclo de Krebs, que é o nosso ciclo de energia. Desculpa o que você falou? As pessoas têm muitos pensamentos repetitivos, não conseguem adormecer, também funciona muito bem. O treonato por exemplo, também, tá? Para você ter um sono mais tranquilo, etc. Magnésios que você não deve usar. Cloreto de magnésio é barato, mas não é o melhor, porque inclusive você coloca muito cloro no seu corpo, isso não é favorável. Óxido de magnésio também não é o magnésio, é muito pouca de biodisponibilidade. Óxido de magnésio você vê nos suplementos vitamínicos, naqueles de mais baixa qualidade, porque é o mais barato, mas é o que o seu corpo absorve pior. Sulfato de magnésio, esse é bom para quem tem problema de estômago. Sulfato de magnésio, carbonato de magnésio, são dois magnésios que ajudam a aumentar o esvaziamento gástrico. Então, se você, por exemplo, tem aquela sensação de refluxo, se você tem a sensação de empanturrado, né, que come a comida e não desce, sulfato de magnésio, também é chamado sais de Epsom. Esse é um dos melhores para melhorar. Good Green tem, alguém toma aqui o Good Green. O Good Green tem magnésio. E, por exemplo, para uma suplementação normal, o Good Green, diária, o Good Green é fantástico. Mas se você, por exemplo, está querendo um desses indicações que eu falei, para melhorar o trânsito intestinal, às vezes o Good Green funciona também porque ele tem probiótico. Mas aí você pode tomar um magnésio mais específico. O Good Green ele tem uma baixa dose de tudo. São 75 minerais e substâncias que são boas para a saúde. Eu tenho na minha casa sempre e tomo de vez em quando. Para quem não sabe, chama-se Good Green Vitality, que é um suplemento de uma marca chamada Nuzest, que é fantástico, eu adoro. E é isso. Acho que estamos na hora, né, Caixinha? Sim, estamos. Acho que já deixamos aqui todo mundo dormindo, muito importantes e interessantes. Acho que não houve aqui mais questões, respondemos a tudo.
E é isso, a cuidar da vossa saúde hormonal, aqui um resumo, não é? É tudo isto que nós falamos, estilo de vida, a base alimentação. O Rodrigo fez aqui partilhas muito interessantes. Eu, a semana passada, também tinha dito que uma das causas, se calhar, dos distúrbios de tiroide vai ser esta questão do cortisol, stress aumentado, a parte do eixo hipotálamo hipófise está sobrecarregado, e isto afeta a nossa parte digestiva, afeta tudo, as nossas hormonas. Então, a chave é procurar profissionais de saúde que vos ajudem a perceber as causas que estão em desequilíbrio e, como o doutor Ayub disse, não é? Exercício físico fundamental, não é? Prevenir antes de chegar à menopausa, prevenir antes de os declínios acontecerem, não é? Portanto, acho que houve aqui muitas partilhas importantes e quem quiser, já tens aqui muitos seguidores, de certeza, pronto, mas o Rodrigo também tem o seu livro, que também fala sobre estes pilares todos que são importantes e quem quiser também aprofundar mais, também seguir aqui as nossas recomendações. Obrigada, Rodrigo. Esse Obrigado você, Caixinha, pelo horário foi... convite. Sim. Estou sempre disponível, sempre que você quiser, só a gente arrumar um tempinho na agenda, que eu faço com o maior prazer, que eu adoro. E agora vamos todo mundo descansar para honrar um dos principais pilares de saúde, que é respeitar o nosso ciclo circadiano. Né? Quer ter energia de manhã, durma bem à noite. Aí não tem magnésio malato que funcione numa pessoa que dorme mal. Como eu prometi, eu vou colocar o vídeo que essa minha paciente linda que eu atendi hoje, que ela está aqui e ela me mandou um vídeo, eu vou partilhar para vocês verem como é que, muitas vezes, gente, a orientação demora um pouquinho para chegar, mas ela sempre chega porque a verdade, ela sempre prevalece. Então, hoje, graças a Deus, muitos centros já estão indicando para as pessoas fazerem atividade física. Coitada da minha paciente, que ela teve que ouvir que não podia fazer atividade física quando ela fez a quimioterapia, mas isso já mudou. E é isso, gente. Estilo de vida saudável é pilar de saúde para qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer doença. Com certeza tem que ter o mindset da saúde correta. Tá bom? Beijinho, gente. Obrigado, Kátia. Até uma próxima vez. Obrigada a todos. Beijão, amor. Obrigado a você. Beijo.